E essas tecnologias, por exemplo, a termografia, eu acompanhei, né, mais ou menos de perto lá o uso da termografia pelo Pedro Menezes Tá no no Vasco? Vasco lá. Sim, Pedro, Eu fiz o um dos pós-doutorado na precursores época que ele aqui. estava fazendo o doutorado. Inclusive, já convidei, ele deve vir em breve também. Ah, E legal. aí teve um trabalho que ele publicou com o Simão que mostrou uma redução de Sim. 46% na incidência de lesões de uma temporada, Esse trabalho em dele três é um dos temporadas. mais É um citados, dos mais sabia? citados, É né? bem legal, é um dos mais citados. E é legal você falar do Pedro, porque a gente, todo mundo da termografia, né, trabalha, se fala, comunica, mas assim, o Brasil, ele é reconhecido internacionalmente pelas publicações de termografia. A gente é o país que mais publica assuntos da parte de termografia esportiva e como que as pessoas assim valorizam e confiam no trabalho que é feito aqui. Isso é muito legal a gente, né, valorizar o que a gente tem Com certeza. de qualidade. Realmente, assim, a termografia, para mim, de uma forma assim efetiva, que eu trabalho diretamente com atleta de alta performance, eu vejo ele de duas formas. Eu vejo tanto para controle de carga de treino e na prevenção de lesões. Então, eu já trabalhei com a termografia em várias situações, vindo atletas de reabilitação, principalmente de LCA, e tem atletas que eu já acompanho já há 3 anos pós-cirurgia, atletas que a gente, no pessoal da equipe de futebol que ficava diariamente lá, que a gente conseguia identificar que tinha um aumento de carga muito grande ali e preservar aquele atleta e com isso conversar com a equipe, para fisioterapia e tirar um pouco da carga de treino e recuperar e depois estar performando bem. Atletas que se lesionavam sempre de forma repetitiva depois da termografia começaram a apresentar uma lesão na temporada, porque a gente só liberava da fisioterapia quando a termografia mostrava que já estava, né, sem carga nenhuma ali. Eu tenho um trabalho muito legal que eu faço em parceria com o Dr. Bruno Pinheiro, que é da parte médico do esporte, que trabalha com a ultrassonografia, que o trabalho deles de doutorado a gente fez essa combinação da termografia com a ultrassonografia. E aí foi muito legal os resultados que a gente conseguiu para o trabalho dele. A gente continua até hoje, né? Ele defendeu no ano passado, mas a gente continua trabalhando. E aí a gente vê essa questão da imagem. Então, alguns atletas a gente pede a ressonância, a gente vê a leitura da ressonância, a leitura dele, a leitura da termografia, como que se complementam os exames de imagem. Então, eu vejo muito isso, a gente também trabalhando de forma integrada. E essa questão da carga, então assim, olha, eu consigo identificar aqui, tá tendo lesão aguda, né, crônica fica muito difícil, só se essa pessoa estiver fazendo muita compensação, mas assim, eu consigo ver uma temperatura aqui aumentada e ele consegue ver na ultra, né, que ali teve, por exemplo, uma ruptura, às vezes até completa de fibra, a gente confirma isso na ressonância, então é muito legal fazer o acompanhamento, eu tenho resultados incríveis, e como eu já estou trabalhando isso desde 2020, eu tenho assim um banco de estudos de caso, de imagem, de leitura do meu dia a dia com atletas que é muito, muito legal. E eu realmente vejo assim, na prática, quando a gente faz o acompanhamento e quando todo mundo veste, sabe? E importante também porque o atleta, ele toma muita confiança com isso, porque como é um exame muito visual, e você mostra para ele, é o local que ele tá sentindo dor, e depois você volta na semana seguinte e mostra quanto que ele melhorou ali, e aí muda a corzinha, e aí tem uma coisa lúdica do avatar, e aí ele fala, pô, eu tô trabalhando e tipo, tá funcionando, e aí ele sai mais motivado, sabe? Assim, os relatos que eu tenho são incríveis. Então eu vejo tanto nessa situação de você evitar aquela lesão, que aquela lesão, sabe, recidiva, que está o tempo todo aqui, aquela lesão contínua, e de você realmente estar prevenindo até uma lesão mais grave. Então a gente pega muito ali uma fase pré-lesão, e depois que ele está lesionado, a gente consegue reabilitar mais rápido, então realmente é perfeito. Mas não é só para alta performance, né? É isso que eu falo. Era isso que eu ia perguntar. Eu me antecipando aqui. Tanto a questão da aplicação no praticante de atividade física comum, né, o frequentador de academia, quanto no uso pelo personal, pelo treinador. Tem um equipamento que seja acessível e é aplicável no público em geral? O que eu falo? A termografia ele é um exame de imagem.
Então, como qualquer outro exame de imagem, você tem muito ali uma interferência do avaliador dependente. Você pode fazer, sei lá, uma ultrassonografia abdominal. Pode vir um parágrafo, pode vir uma lauda, dependendo do médico que avaliou você. E a termografia é muito a mesma coisa. Então, assim, é um tipo de exame que você precisa ter alguns cuidados. Você precisa ter cuidado com a aclimatação do ambiente, sabe? Ele não pode ter feito uso de cafeína, por exemplo, alimentação pesada, ter treinado antes, ter feito fisioterapia. Então, eu tenho que trazer essa pessoa o mais próximo do baseline, que eu chamo, sabe? Eu dou uma listinha de orientações que ele tem que seguir para poder fazer aquela avaliação, para eu poder ter ele o mais próximo possível do que a normalidade. Então, o que eu faço normalmente com esses atletas? Pego eles na pré-temporada, que é quando, teoricamente, eles não teriam tanta carga ali. Normalmente, esse público que não é um atleta, ele já chega para mim já com alguma lesão. Então, eu já conheço ele lesionado, né? Então, eu vou acompanhando para saber como que seria ele depois daquela lesão. E dependendo da lesão, eu fico pensando se aquelas alterações ali já são alterações biomecânicas, funcionais, de gesto motor, né? Ou se aquilo ali ainda é um resquíciozinho da lesão. Então, a gente tem que ter muito essa sensibilidade, tem que ter uma boa anamnese. Então, assim, a pessoa para realmente começar a trabalhar com a termografia, ela tem que ter uma câmera boa, né? Tem essas câmeras que conectam o celular, que são as mais baratas, tem uma resolução de imagem muito ruim. Então, trazem ali uma série de viés ali na interpretação. Se você não tiver controle de várias questões, né, de vestimenta, de ambiente, de técnica, de distância, se você não colocar uma padronização ali muito grande no protocolo, você, ao invés de estar trazendo resposta, você vai estar criando mais problema para você. Então, eu acho que vale a pena. Quem quiser trabalhar com isso, realmente se capacitar, se formar para isso, ou fazer parceria com alguém. Qual é o local que tem? Quem é que já faz isso? Então, eu vou pedir lá uma avaliação, né, para essa pessoa que está lesionada, ou para essa pessoa que não tem nada, mas que tem uma carga grande de treino, então eu quero conhecer ela dentro da normalidade, para quando tiver uma sobrecarga, né, a gente poder estar trabalhando nisso, e sempre trabalhar de forma multidisciplinar, né, que eu falo, eu acredito muito, mas na termografia, mais ainda, o trabalho multidisciplinar. Então, eu trabalho com fisioterapeuta, eu trabalho com médico do esporte, eu trabalho com preparador físico, eu trabalho com atleta, assim, nosso grupinho no WhatsApp é todo mundo, inclusive o atleta ali, a gente não fala nada pelas costas dele, sabe? O tempo todo esse atleta fazendo parte ali do processo e sabendo da importância nisso. E aí, com isso, fica mais fácil, né? De você saber quem é a sua equipe e tentar trazer e controlar. Quando você trabalha com a parte de alta performance, que você tem um acompanhamento, por exemplo, de um atleta com mais frequência e você tem a possibilidade de usar, por exemplo, a gente fez isso com o Luiz Maurício, né? Que foi o lançamento de dart, foi para a Olimpíada. Tinha, né, a gente estava todo mundo muito feliz, trabalho com ele já há 4 anos, ou seja, um ciclo olímpico. Então, quando ele fez a classificação, ele ficou 20 dias aqui treinando antes dele embarcar. Então, a gente tinha muito medo ali, naquele momento que o treino ainda estava pesado, dele ter alguma lesão. E aí, a termografia que eu faço em momentos diferentes de temporada, ou quando ele tem algum relato de dor, alguma coisa que está incomodando, a gente começou a fazer naquela semana 3 vezes. Então, fazia segunda, quarta e sexta. E aí eu ia conversando o tempo todo com o fisioterapeuta e com o preparador dele, o técnico é o Fernandão. E aí falava, o que estava previsto para já? Não, ele ia fazer muita pliometria. Eu falei, pô, se puder segurar hoje, não dá. A musculatura dele tá muito aqui, olha que a temperatura tá muito aumentada. Então eu vou reajustar. Então vamos relaxar um pouquinho mais. Vai fazer recovery, vai para fisioterapia. Aí falava lá com o Jefferson, como é que tá aí? Ó, aí mandava, ó, isso aqui, essa região que tá mais. Aí, então vou liberar mais aqui. Então a gente trabalhou muito integrado naquela reta final até ele embarcar. Aí ele voltou agora de férias, voltou de férias. O que ele fez na sexta-feira passada? Foi lá pra gente poder ter agora o baseline dele pós-férias. E aí vamos acompanhar ele agora no novo ciclo. Então, quando você tem essa possibilidade, pô, é incrível. Só que eu sei que isso é no mundo perfeito, ninguém tem. Mas você pode identificar momentos específicos, né? Em momentos específicos você sabe que você vai aumentar o volume de treino, que você vai aumentar muito a intensidade. E também tentar, de alguma forma, se ela está relatando dor, algum desconforto, que está perdendo muita eficiência no treino, tentar conhecer para saber o que está levando aquele caso ali. Download do podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.